A verdadeira batalha da vida não é aquela em que nós vencemos os nossos adversários, os nossos inimigos. A verdadeira batalha da vida é aquela em que nós nos vencemos a nós mesmos. Explicando, a coisa se tornará bem clara. Sempre que os homens disputam entre si, é regra, há os perdedores e há os ganhadores. Campeonato de futebol. Nós estamos em constante campeonato de futebol no Brasil. Quando termina o campeonato, uma torcida faz uma enorme festa, uma festa alucinante. Outra torcida volta para casa tristonha e até chorando pela derrota sofrida. A guerra é uma outra forma de disputa, uma das coisas mais cruéis da história humana. Isto que leva o nome de guerra. Sempre é a mesma coisa que se repete. Uns cantam a vitória, outros choram a humilhação, a derrota e a morte. Na loteria esportiva, milhares e milhares de pessoas contribuem para que 1, 2 ou 3 sorteados possam usufruir da bolada que toda aquela contribuição rendeu. Uns pouquinhos se alegram, a grande maioria se frustra, porque vai consultar o talão das apostas e percebe que não ganhou. Como sempre, voltou a perder. No concurso, todos concorrem, mas alguns poucos passam no concurso e são aprovados e ou entram numa faculdade ou são contratados para uma empresa. Mas sempre há esta característica que marca as disputas humanas, as chamadas conquistas humanas. É como uma gangorra onde um lado perde, o outro lado ganha. Isso não leva a nada, é coisa passageira, serve quando muito de diversão, mesmo sob o aspecto de diversão, não raro é uma diversão sofrida. E nós nos esquecemos da batalha principal, que é não eu superar o adversário, mas eu olhar para dentro de mim mesmo e me superar a mim próprio. Se eu ficar olhando ao meu redor, e a gente que vive fazendo isto, a gente começa a se comparar com os outros e achar, eu não tenho aquela voz, eu não tenho aquela saúde, eu não tenho aquela outra capacidade. E vamos enumerando qualidades, características deste ou daquele, e sempre notando que há um montão de coisas que nós não temos. A verdade é a seguinte, nós somos diferentes. Aquilo que você inveja nele é algo que ele inveja em você e você não sabe. Por quê? Porque este olhar para prestar atenção e se comparar já entra no território da disputa, da emulação, do querer ser mais, do invejar por ser menos, por não ter aquilo que ele tem. É uma perda de tempo. Olhe para dentro de si. Procure descobrir quanta coisa boa existe ali.
E numa atenção maior, procure encontrar aquilo que está dentro de você e que não é lá grande coisa, é coisa que poderia mudar, poderia se transformar. O apóstolo Paulo tem uma expressão muito feliz. Ele diz: são muitos os que competem no estádio, mas de todos eles, um único sai com o troféu na mão. Eu costuro esta expressão feliz do apóstolo Paulo com uma frase maravilhosa de Cristo, quando ele diz: o reino de Deus está dentro de vocês. É, de certa forma, o mesmo pensamento. Não procurem fora. É dentro que se realiza essa construção interior que dá valor a você. E, infelizmente, nós estamos numa época onde nós somos chamados para fora de nós de toda forma, querem roubar o nosso interior e impedir que nós paremos para pensar e nos debruçarmos sobre a nossa paisagem interior. Querem-nos na rua, querem-nos expostos. E isto nos desgasta, isso nos frustra, e nós só temos a perder tempo e vida nesta insana batalha de competir. Lembro-me quando eu era professor no Caspe Libero, faz muitos anos. Num ano, numa determinada classe, havia um aluno que ele era, de um lado, quase que carismático, líder natural, mas, por outro lado, era tão malandro, tão sapeca, tão indisciplinado, que ele conseguia perturbar uma classe inteira. Numa ocasião, ele participou de uma reunião de jovens que se reuniam periodicamente, semanalmente, na verdade, para refletir sobre vocação, estudo, vida. E ele ficou impressionado com aquela reunião porque ele pôde falar coisas que ele pensava e ouvir coisas que ele não conhecia, incluídas as coisas que ele não gostou muito de ouvir. Mas daquela reunião, ele saiu com uma decisão. Já que eu tenho liderança, já que acham que eu sou inteligente, será que não estou desperdiçando a minha vida? E veja bem, telespectador, esse rapaz, no dia seguinte, mudou por completo o comportamento dele na escola. Hoje, nós mantemos ainda algum contato. Ele ocupa um cargo de alto gabarito na administração do Estado de São Paulo. Nunca ele seria isto que ele é hoje, se lá atrás, um dia, ele não dissesse a si mesmo: como vai indo não pode continuar. É preciso mudar. Eu me lembro de um garoto que, com uma carta de Natal, fez o pai entrar nessa batalha interior de lutar contra si, não contra os outros. Venceu a batalha porque o pai aceitou o desafio. E o pai, que bebia e estragava a família, ficou outro homem e a família ficou outro mundo. Uma família feliz. É importante olhar dentro para ver o que pode mudar, e todos nós podemos mudar alguma coisa dentro do nosso ser. E na medida em que fazemos isto, dentro de nós, o mundo se torna muito melhor.